Bom, dando continuidade à nossa programação, agora teremos a palestra de imagem pública com o companheiro Nicolas Pereira, associado ao Rotaract Clube de São José dos Campos Sul. Ele se associou no ano rotário 2017-2018 como membro da Comissão de Imagem Pública do Interact Clube de São José dos Campos Sul. Também foi membro da Comissão de Imagem Pública Distrital do Distrito 4.600, na gestão 2017-2018. Na gestão 2018-2019, foi presidente do Interact Clube de São José dos Campos Sul, presidente da Comissão Distrital de Eventos, segundo diretor de protocolo distrital, presidente da Comissão de Imagem Pública Distrital e membro da Comissão de Imagem Pública da MDIO Interact Brasil, e também associado fundador do Rotaract Clube de São José dos Campos Sul, no ano rotário 2019-2020, onde também é secretário do seu clube. Na gestão 2020 e 2021, será tesoureiro do Rotaract São José dos Campos Sul e assessor de treinamentos do Distrito 4.571. Nick, bora! Então, gente, a Lívia aí já me apresentou. O tema dessa palestra é vamos falar sobre imagem pública, tá certo? Então, um pouquinho aí do meu currículo rotário, que a Lívia já apresentou, um pouco das minhas missões no próximo ano. O CNP, para quem não conhece, é o Concurso Nacional de Projetos. Também fui chamado aí para fazer parte dessa equipe na gestão 2021 da Rotaract Brasil, e tudo aí que a Lívia apresentou. Como eu estou conhecendo aí o Distrito 4.571, gostaria de apresentar para vocês a minha origem, a minha família rotária. Eu sou do Rotaract Clube de São José dos Campos Sul. Esse é o meu Rotary padrinho, meu Rotary parceiro, que desde 2018 me abraçou de uma maneira incrível, que é o Rotary Clube de São José dos Campos Sul. Hoje nós contamos com 28 associados. São pessoas incríveis que sempre estão dispostas a me ajudar, sempre estão dispostas a apoiar a juventude de uma maneira única. Então eu sempre apresento eles porque eles são a minha base dentro de Rotary. Sempre quando eu estava desesperado, eles estavam ali me ajudando. Esse daqui é o meu clube de Rotaract, um projeto que a gente fez de comunidade. Hoje nós estamos em 8 associados, e essa outra galera que foram todos convidados externos desse projeto, onde a gente já fez ali uma imagem pública da instituição para esse pessoal. E também gostaria de apresentar o Rotaract, o Distrito 4.571. Hoje nós estamos em 29 clubes, com mais de 250 associados aí distribuídos. Essa foi a nossa foto na CONAC, que é a Conferência Nacional de Rotaract, onde nós fomos em peso em 62 pessoas. Bom, o que a gente vai conversar hoje, Então, os assuntos que a gente vai conversar hoje é o objetivo da imagem pública, as regras de Rotary internacional para a imagem pública, algumas ferramentas, gestões da equipe de imagem pública, alguns documentos e dicas gerais sobre o assunto. Então, qual que é o objetivo da imagem pública dentro de um clube, Ontem a Paty Kuhn falou sobre imagem pública, a importância da gente ter uma imagem pública, de como fazer a imagem pública de um clube como associado, como interactiano, como pessoa da família Rotary. E hoje a gente vai falar mais sobre a comissão de imagem pública dentro de um clube. Então, o que uma comissão de imagem pública deve fazer? Deve gerenciar as redes sociais do clube, convocar entrevistas, participações de jornais, revistas, rádios, incentivar os associados a compartilhar as publicações do clube, cumprir com as obrigações com a representação distrital e com a MDIO Interact Brasil e seguir as regras de imagem pública do Rotary Internacional. Qual é a nossa missão? A nossa missão é promover a imagem do Rotary e de seus programas para toda a sociedade. Então, essa é a missão da Comissão de Imagem Pública. Certa vez, o Rotary Internacional ele fez um estudo entrevistando 10 pessoas, entrevistando diversas pessoas, e eles chegaram aos seguintes números. 4 pessoas nunca tinham ouvido falar sobre Rotary, 4 pessoas conheciam apenas o nome, e apenas 2 pessoas desse grupo de 10 possuem certa familiaridade, Então, o que conhecem apenas o nome, a gente brinca que, eu vi o marco rotário na entrada da minha cidade, mas nunca tive tanto interesse para saber. E o que possui certa familiaridade é, às vezes, que já visitou uma reunião, ou que já apoiou algum projeto do Rotary. Então, esse número aqui, ele é muito baixo, Num grupo de 10 pessoas, apenas 20% ali conhece um pouco a nossa instituição. Então, a gente tem que levar a imagem, fazer com a imagem da instituição melhor para esse número aumentar. E como a gente pode fazer isso, Como nós, associados, podemos fazer isso? Através das nossas redes sociais, muitas vezes,
e, né, falando sobre Rotary nas nossas redes sociais, falando sobre Interact e sempre tendo muito cuidado com o que a gente fala, né? Por quê? Porque quando a gente coloca nas nossas redes sociais que nós fazemos parte de uma instituição, as nossas publicações não falam mais apenas sobre nós, mas fala também sobre a instituição que a gente faz parte, né? Então, por exemplo, esse daqui foi no meu Twitter, onde eu escrevi um Twitter falando assim: hoje pude falar sobre a Fundação Rotário com 2 pessoas. Fazia tempo que eu não dava desse treinamento, estava quase esquecendo. E aí uma pessoa que eu sigo, o Warley, a gente se conheceu num evento online da nossa área de atuação de tecnologia. Ele falou assim: te falar que eu vejo tuas postagens sobre Rotary, isso sempre me viu o símbolo do Rotary na cidade que eu cresci, mas nunca soube o que era, continuo sem saber, tipo, Between. Mas pelo que vejo você postar, parece bacana e a galera bem engajada. Então não precisei compartilhar a arte do meu clube, eu não precisei fazer uma campanha enorme de imagem pública, eu só falei no meu perfil de uma rede social sobre o que o Rotary representa para mim, e eu sempre posto, sabe? E aí entra muito naquilo que a gente falou lá no estudo atrás. Eu sempre vi, tipo, tinha uma certa familiaridade, sabia o que era o Rotary, mas nunca pesquisei, né? E também um outro exemplo foi no meu Instagram, que uma menina que me seguia, eu postei um vídeo meu com todos os eventos que eu fui, e ela falou assim: como você entrou pro Rotary? Qual foi o motivo? E ali eu expliquei para ela sobre o que era o Rotary, né, como funcionava, os programas da juventude. Então, eu já não era nem mais imagem pública do meu clube, nem nada, mas é uma obrigação nossa, né, de pessoas da instituição fazer a imagem pública da nossa instituição. E a gente sempre toma muito cuidado com o que a gente posta, a forma que a gente fala, os nossos posicionamentos, porque a partir do momento em que a gente torna público que pertencemos a algo, a gente não fala mais somente sobre nós, mas a gente fala sobre uma instituição centenária que é o Rotary. Então, a grande pergunta é: quais são os resultados de busca sobre Rotary, Interact e Rotaract na internet? Então vamos dizer que algum amigo seu, vai lá e pesquise sobre Interact na internet. O que ele vai encontrar? Ele vai encontrar algo positivo? Ele vai encontrar algo de fácil acesso para ele? Ou ele vai encontrar algo negativo? Né? Se a gente, por exemplo, né, os adolescentes, jovens utilizam muito o Twitter. Se ele pesquisar Interact lá no Twitter, ele vai ver mais coisas positivas sobre a instituição ou vai ver mais coisas negativas sobre a instituição, né? Sobre, tipo, só gente reclamando, os próprios interactianos reclamando sobre a instituição. Então, isso é ruim para a imagem pública, né, da nossa instituição. É como, né, a gente é apaixonado por Interact, Rotaract, a gente quer trazer nossos amigos para a instituição, mas a gente só reclama da instituição para eles. Fala: nossa, putz, eu tô estressado com o pessoal do Interact, eles não fazem isso. Você acha que ele vai participar de um lugar onde o próprio amigo dele que participa já não se sente bem, sabe? Eu acho que essa estratégia a gente precisa mudar, sabe? Se a gente quer trazer as pessoas para perto, a gente tem que mostrar o porquê aquilo é tão importante pra gente, né? Pra ela falar assim: se ele tá dentro dessa instituição, feliz pra caramba, falando bem e me convidando, e ele é meu amigo, ele quer que eu participe porque ele quer me ver bem também. Então, entendemos agora o contexto geral sobre a imagem pública e seus objetivos, então vamos falar um pouco da parte mais chata de imagem pública, que são as regras de imagem pública, mas assim, se a gente souber, a gente vai usar direitinho, sem problema nenhum. Então, qual a importância de uma logomarca, né, de uma empresa? Se a gente vê aqui, cara, todo mundo aqui sabe que aqui a gente se remete a McDonald's, aqui a gente faz a associação à Disney, aqui a Nike e aqui a Lego. Por quê? Porque essas empresas, elas trabalharam tanto a imagem pública dessa empresa, tanto a marca dessa empresa, que às vezes a gente vê só metade da logomarca do McDonald's, mas a gente sabe, puta, esse vermelho e amarelo com esse Mzinho é um McDonald's. Ou aqui, né, nossa, esse fundo verde com esse detalhe é o Starbucks. Esse fundo aqui, poxa, é a Pepsi. Esse daqui, as 3 montanhas, mesmo que esteja faltando uma, é a Adidas. E exatamente isso. A importância da gente utilizar a logomarca correta da nossa instituição é para que as pessoas vejam qualquer coisa e falem assim: eles são do Rotary, eles são do Interact, eles são do Rotaract, tá certo? Então, a primeira regra é sobre a logomarca, que eu gostaria de falar com vocês, tá? Então, aqui. Antigamente a logo do Interact era outra, né? Não vem mais ao caso. E aí o Rotary mudou para colocar a roda rotária na logo do Interact e do Rotaract. Por quê? Para exatamente firmar ainda mais a marca do Rotary com seus programas de juventude. Então a primeira logo que a gente conhece é essa logo padrão aqui.
E aí, o que diz os manuais de imagem pública? Tanto a assinatura da marca-mãe quanto a assinatura da marca-mãe simplificada podem ser utilizadas em todos os materiais impressos e digitais, né? Então, muita gente falava, essa logomarca aqui é somente para as coisas que são impressas, né? E a logomarca que a pessoa chamava de digital é somente para as coisas digitais. Na verdade, não, pessoal. O que acontece? Essa logomarca aqui a gente pode utilizar em tudo, impresso, digital, sem problema nenhum, desde que a gente se atente a alguns detalhes, tá? Eles recomendam o uso dessa logomarca aqui, da versão simplificada, que a gente vê que não tem aqui o Rotary International escrito dentro, né? Que é uma logo um pouco mais compacta. Se a logomarca for menor de 1,25 centímetros, meia polegada na medida americana, ou se for um bordado. Então, por exemplo, vamos supor que nós a Alice queira fazer um item da lojinha do distrito, ela queira fazer uma pulseira do distrito com a logo do Interact. Qual que ela vai utilizar? Ela vai utilizar essa logomarca simplificada. Por quê? Na impressão ali não vai dar para dar o destaque para a roda rotária desse jeito aqui. Não vai dar para ver os detalhes do Rotary Internacional aqui. Não vai dar para ver esse meinho aqui com uma alta definição. Então, se você utilizar a logo simplificada, tá tudo certo, tá tudo ok, beleza? E também em tecidos bordados, dependendo do tamanho, né? A gente sabe que tem muitos clubes que fazem, né, com a logo bordada do Interact. Eles recomendam utilizar essa logo aqui, porque às vezes no bordado você não consegue pegar o detalhe certinho da roda rotária ali da nossa marca-mãe. Então, outra coisa também é a logomarca opção preferencial, né? Onde a gente conhece o Interact e aqui o nome do clube, né? Então, essa é uma maneira correta da gente utilizar a logomarca do Interact. E também a gente pode utilizar essa opção aqui, né? Que é com a barra e o nome do lado. Isso acontece porque, às vezes você vai fazer uma arte e não fica tão legal você colocar só a logo ali no canto. Às vezes você quer pegar um espaço maior e tudo mais. Então, é permitido você utilizar essa logomarca dessa forma, com o nome do seu clube aqui, a descrição do seu clube, sem problema nenhum. E agora vamos às cores, né? Muita gente tem dúvida, qual que é a cor da logomarca do Interact, né? E tudo mais. Então, para o Interact, a gente tem que utilizar o Sky Blue, que a gente recomenda na maioria dos casos. A cor branca, a gente recomenda em cores reversas e fundos escuros. E a cor preta, em artes e impressões em preto e branco, né? Então, por exemplo, nós vamos fazer uma publicação de luto, né? Algum companheiro veio a falecer e nós vamos fazer essa publicação. Se o fundo da imagem for branco, todo o texto for preto, você pode usar a logomarca preta, tá? É o que os manuais de RI recomendam para as logos do Interact e do Rotary também, do Rotaract, tá? No Rotaract, as cores padrão é o Cranberry, né? Branco e preto. Para o Rotary tem o amarelo, ou a roda rotária é toda azul e tudo mais. Então, vamos lá, branco. Então, esse é o exemplo de quando a gente utiliza a logomarca branca, quando a gente tem um fundo escuro, né, que a logo não vai ficar em destaque, a gente utiliza a cor branca. O branco, né, também pode ser utilizado nesse caso, quando a gente tem um fundo preto e a gente quer colocar a cor branca, né, e aí, né, a logomarca de forma errada. Aqui a gente vê que a logomarca ela não tem um destaque tão legal, né? Fica difícil da gente compreender aqui a marca do Interact, né? Pô, a roda rotária não ficou tão legal e tudo mais. Então, quando a gente coloca branco, olha a diferença que dá. A gente já consegue ler melhor Interact aqui, ela só não foi muito bem posicionada nesse exemplo, mas a gente consegue ver a roda rotária com mais detalhes, né? Consegue ver a logomarca de uma forma mais clara, né? Então, a gente tem que sempre pensar isso, em deixar a logomarca de uma forma clara, onde a pessoa consiga olhar e já saber, é do Interact, é do Rotary que eles estão falando, é um projeto dessa instituição. Área de reserva, pessoal, esse é um assunto muito polêmico, né? Que a gente fala, mas como que eu vou ficar medindo isso lá no meu editor e tudo mais? Então, o que eles falam? Olha, o tamanho mínimo da altura é de meia polegada, 13 milímetros, e sem altura máxima de restrição. E a área de reserva, ela, no exemplo vai ficar mais fácil, ela serve para quê?
para a logomarca não ficar cortada, né, para a logomarca ficar num espacinho só dela ali para dar mais destaque para ela e tudo mais. No Interact, a gente faz a área de reserva baseada no I maiúsculo aqui, ó, quando a gente vai fazer uma impressão, né, alguma coisa impressa. Então, a gente mede um I para cada lado, cima e embaixo, beleza. E para o ambiente digital, a gente pega o C, o tamanho do C, e coloca aqui, né? Então, a altura mínima é de 60 pixels e sem a restrição de altura também, tá? Então, a gente coloca e aí fala, mas Nicolas, eu não sei medir e tudo mais. Gente, calma. Vocês vão ver o exemplo, vai ficar mais fácil. Então, aqui, a área de reserva, ela está incorreta, por quê? Porque a gente colocou... Vocês viram que não tem respeitando o espaço da área de reserva? Então, ó, tem coisa para cá que é maior do que o I, coisa para cá embaixo que está poluindo toda a logomarca do Interact. A gente não consegue ver, às vezes, a logomarca do Interact com tanta riqueza, né, com tanta clareza, perdão. Né? A gente fica meio, nossa, mas, poxa, tá estranho isso daqui. Né? O uso incorreto também, ó lá, que eu falei na arte. Poxa, tá cortando aqui a roda rotária, olha. Poxa, caraca, não estou conseguindo identificar a marca do Interact. Né? Aqui, ó, subiu um pouquinho, deu certo? Poxa, estou comendo bola aqui do lado ainda. Então, o jeito correto é esse. Eu medi realmente se tinha o izinho aqui de cada lado? Na verdade, não. Eu só posicionei e falei, poxa, tem um espaço considerável aqui, tem um espaço considerável embaixo. Do lado e em cima também tá legal, estou conseguindo ver a marca legal. Show de bola, gente, né? Não precisa pegar a reguinha e medir ali milimetricamente, porque a gente sabe que ninguém é um profissional de design dentro dos nossos clubes, né? E tudo mais. Então, assim, é tranquilo pra gente que tá aprendendo, tá? Então, sempre, poxa, pensa assim, pô, tem um espaço legal ali da logomarca entre as bordas, entre outros elementos, outro texto da nossa arte, então tá tudo certo. E o que a gente não pode fazer de jeito nenhum para nenhuma logomarca dentro de Rotary, Rotaract, Interact. A gente não pode colocar sombra, né? A gente não pode alterar a logomarca, tá certo? Então a gente não pode colocar sombras na nossa logomarca. Aqui a gente não pode colocar bordas, né? Bordinha preta, colorida na nossa logomarca. A gente também não pode mudar a cor da logomarca. Lembra que eu falei que no caso do Interact era o Sky Blue, no branco e preto? É somente essas cores que a gente pode utilizar. Mas Nicolas, meu clube vai fazer uma campanha do Setembro Amarelo e eu queria colocar logo de amarelo para fazer essa referência, né, ao Setembro Amarelo. Será que é possível? E aí ele pegou e eu falei, olha, não pode porque você vai estar vai descaracterizar a marca do Interact, né? Porque aí vai falar, mas o amarelo não é a cor oficial do Interact. Então, sempre procura utilizar as cores corretas, tá certo? Outra coisa também que não pode acontecer é da gente mudar a proporção da logomarca, ou seja, a gente deixar a logomarca aqui toda né, comprimida, igual tá aqui, né? Porque perde a característica, né? A roda rotária perdeu todo o seu tamanho, toda a identidade da roda rotária, e também a gente esticar demais a nossa marca, né? Dela ficar desse jeito aqui também perde as características. Então, qual que é a dica? Você tá ali no seu editor, quer aumentar logo, puxa ele pelo cantinho, né? Aperta o botão Shift do computador e puxa ele pelo cantinho, que o quê? Ele vai dimensionar de forma padrão, né? Então você vai puxar, ele vai alongar de forma padrão ali no seu editor de imagem, tá? Então essas são o que a gente não pode fazer com a logomarca, é o que realmente está muito errado, segundo as regras do Rotary Internacional. E bom, viu só, as regras são tranquilas, gente. Se a gente for pensar em todas as regras que o Rotary tem para Interact, são as seguintes: usar a cor correta, né? Não fazer aqueles erros de sombra, traçado, mudança de cor, né? Dimensão da logomarca, não deixar muito achatada, nem muito esticada, né? E respeitar a área de reserva da imagem. É só isso, gente. São 5, 6 regras e pronto. A parte de regra a gente já resolveu. Beleza? Então agora eu queria falar com vocês sobre algumas ferramentas que a gente pode utilizar, né, quando a gente estiver aí fazendo as nossas artes, né, no nosso dia a dia como imagem pública. A primeira ferramenta que eu quero apresentar para vocês é o Brand Center. É a ferramenta oficial de alguma instituição, onde disponibiliza todos os materiais, regras de design e estilo. Então, grandes empresas, a gente tem o Brand Center,
da Coca-Cola, né? Eu trabalhava na Embraer, lá nós tínhamos o Brand Center da Embraer, então a gente conseguia pegar o papel timbrado, conseguia pegar a logomarca da Embraer, da empresa, sem problema nenhum. Por quê? Porque ali a equipe de design da empresa deixava tudo ali para outros funcionários, né, pegarem e tudo mais, e utilizar a identidade visual correta da empresa. E o Rotary faz isso para os Rotary Clubes e seus programas, que é o Brand Center do Rotary. Então, 5 razões para a gente utilizar o Brand Center do Rotary é criar a logomarca para o seu clube ou distrito, utilizando a marca-mãe de uma forma correta e ver sempre as modificações feitas de forma instantânea. Criar apresentações em PowerPoint, press release, newsletter, com a nova identidade visual do Rotary, e os modelos disponíveis podem ser personalizados o quanto você quiser. Então, essa apresentação aqui, ela é a apresentação oficial que o Rotary Internacional disponibiliza para os seus associados. Uma curiosidade, o board do Rotary Internacional utiliza esse exemplo de apresentação. Em todas as apresentações dele, é essa apresentação que eles utilizam. Então, o presidente do Rotary Internacional, nas reuniões lá com o board, reunião dos diretores, é sempre esse estilinho de apresentação que está lá disponível para a gente no Brand Center. Então, eu não sei criar uma apresentação de PowerPoint bonita. Poxa, pega ali o exemplo do Brand Center, você vai alterando, tem as cores corretas da nossa instituição, sem problema nenhum. Encontrar as diretrizes para o uso da logomarca do Rotary e as respostas às perguntas mais frequentes sobre a nova identidade visual, né? Então, o Rotary passou por algumas mudanças há anos atrás, então eles criaram o Brand Center para ficar mais fácil, né? E também você pode fazer o upload e armazenar materiais e logomarcas que deseja utilizar no futuro, além de compartilhar suas peças de comunicação com outros rotarianos. Ou seja, dentro do Brand Center, você pode fazer o upload das suas imagens, né, das suas artes, e gerar ali um networking com outros rotarianos, rotaractianos, interactianos do mundo todo, onde eles podem ver sua arte e se inspirar, né? Então, às vezes, você fez um projeto de imagem pública, né, de combate ao câncer, né, no mês de outubro, alguma campanha de Outubro Rosa, você pode colocar lá no Brand Center essas suas artes e outros rotarianos do mundo inteiro podem ter acesso a isso para se inspirar. Então, no Brand Center a gente acaba gerando uma rede de networking também, né? E fazer o upload de anúncios de utilidade pública, vídeo e imagens que ajudarão a contar a nossa história. Então, você pode baixar diversas imagens, né? Então, nossa, Nicolas, eu queria uma imagem de um rotariano vacinando uma criança com a vacina da polio ali. Cara, lá no Brand Center você vai ter diversas imagens de gente polio now, você vai ter diversas imagens de rotarianos em ação, de pessoas em ação, né? Você vai ter diversas imagens prontas, de alta qualidade, totalmente de graça, que você vai poder utilizar para fazer as suas artes, né? Aqui você também pode fazer o upload, fazer o download, como eu disse, né? Então, como acessar o Brand Center? Primeiro passo, você vai entrar no site brandcenter.rotary.org, realizar o seu login com a sua conta do MyRotary. Depois disso, você vai se deparar com isso daqui. Então, a primeira carinha que a gente tem é a ação Pessoas em Ação, depois as diretrizes, né, os manuais e as logomarcas. Aí a gente vai ter recursos, né, que é PowerPoint, folders e tudo mais, anúncios prontos para só alterar o texto e ele já arruma, e o banco de imagem, banco de vídeos. Então a gente vai selecionar a opção de recursos, né? Então, recursos para clubes. Depois disso, a gente vai vir aqui, selecionar a opção Cria sua versão lá dentro de recursos, e vai aparecer isso daqui, ó. Em ação, deixa eu ver aqui só. Isso, então a gente ficou em opção recursos, né? Aí ficou recursos para clube, crie sua versão e recursos promocionais. Então, crie sua versão. Aí vai aparecer aqui diversos modelos, olha, modelo de pessoas em ação para post de Facebook, para banner digital, né? Folheto para Rotary Club, folheto para Rotaract Club, Interact Club. E aqui, ó, modelo de logo. Olha lá, a gente vai selecionar essa opção aqui, modelo do logo. E aí vai aparecer o quê? Vai aparecer essa carinha aqui. A gente vai clicar na opção criar. E aí a gente vai aqui ter os filtros aqui do lado, tá certo? Que vão ser o quê? A linguagem, então, português. O clube, aqui tem a opção de Rotary, Rotaract e Interact. Aqui a logo é a logo normal, que é essa daqui que a gente conhece. Ou então tem lá a logo simplificada também, né? E aqui na cor tem a full color, que no caso do Interact é a cor azul. No caso do Rotaract é a cor
rosa, cranberry, e no caso do Rotary é essa cor azul com a roda rotária amarela, tá? O alinhamento é sempre abaixo da logo, tá certo? E o texto você vai colocar Clube D, o local e o texto opcional. Então aqui, ó, a gente tem mais os detalhes, tá? Para vocês conseguirem ver, visualizarem melhor. Então, né, dessa forma. E aí, aqui eu montei, então, a logo do Interact Clube de São José dos Campos Sul, tá certo? Então, aqui eu coloquei Clube São José dos Campos Sul, né, Interact Clube São José dos Campos Sul. Tem locais que, né, aí a gente tem que, é legal vocês verem com o seu rótulo de padrinho, né, como foi o nome de fundação, né, do seu clube, né? Então, por exemplo, o meu clube, ele não tem o D São José dos Campos Sul, é Interact Clube São José dos Campos Sul, né? Tem outros clubes que utilizam o D e tudo mais, então tem que ver o documento de fundação do seu clube para você escrever certinho. E aí você vai clicar em Save, e aqui você pode colocar o nome, né? Então eu coloquei logo do meu clube, e aí a gente vai ser redirecionado para essa página aqui. Aí vai aparecer e falar assim, putz, deu errado. Na verdade, não. O que acontece? O site, o Brand Center, está processando, gerando sua imagem ali na hora, então vai pedir para você atualizar a página. Quando você atualizar a página, vai aparecer aqui a sua logomarca, né, que você criou, e aí você tem diversas opções para download. Então, como funciona? O PNG é a logomarca sem um fundo branco, né, que a gente recomenda para as artes. O JPEG é a logomarca com fundo branco que a gente recomenda para documentos, né? Então, documento Word, usa o JPEG ali, né, já que vai ser tudo branco e tudo mais. E PDF é a impressão da logomarca em alta qualidade. Se o seu clube, né, de Interact, Rotaract e Rotary contratam alguma agência, né, para fazer as artes do seu clube, sempre passa para ele em PDF. Por quê? Vai ser da maior qualidade possível e ele vai conseguir utilizar o PDF nos editores de imagem deles, né, tirar o fundo, manipular de uma forma melhor. Então, agora a gente já viu como cria as nossas artes, né, no padrão do Rotary Internacional, utilizar o Brand Center. Agora vamos falar da gestão de arte, né, como montar um cronograma de artes legal, o que a gente pode postar, o que a gente não pode postar e tudo mais. Então, quais artes eu devo criar para o meu clube, né? O que eu devo fazer para divulgar a imagem pública do meu clube? Então, divulgue projetos. Pessoal, nós somos uma instituição que transformamos a nossa comunidade, a sociedade, através de projetos sociais, né? Através do voluntariado. Então é muito importante a gente divulgar os nossos projetos nas redes sociais. Por quê? Para os associados compartilharem, para as pessoas que seguem as nossas redes sociais, né, terem noção do trabalho que a gente está fazendo, né, dos projetos, das nossas ações. Então divulgue projetos para as pessoas. Nossa, realmente aquele clube está trabalhando, está fazendo coisas legais, quero participar disso. Datas importantes do clube. Então, seu clube compartilhou, né, como eu posso dizer, completou mais um ano de fundação, faz ali, né, olha, estamos já há 7, 10 anos trabalhando em prol da nossa cidade, né, uma juventude trabalhando em prol da nossa sociedade, né, datas importantes do Rotary, né, então, aniversário do seu Rotary padrinho, 60 anos de história, poxa, faz uma arte em homenagem a eles aí, né, datas importantes do Rotary, né, dentro do Rotary nós temos, cada mês é um mês dedicado que o Rotary se dedica, né, a algum tema específico. Então nós temos mês da juventude, mês a agrosaneamento, né, diversos meses com diversos temas. Então é legal, olha, no mês de novembro o Rotary trabalha focado na saúde materno-infantil, né, e assim por diante. Então as datas importantes do Rotary, né, em fevereiro a gente comemora a criação do Rotary, né? No dia 23 ou 24 de fevereiro, me fugiu a data. Então é muito importante a gente também ali estar promovendo o Rotary, né? Porque dentro da nossa rede social, a pessoa ela precisa encontrar tudo sobre a nossa instituição. Campanhas de imagem pública, pessoal. Campanha de imagem pública é muito legal. Então, nós vamos fazer uma campanha de imagem pública para a gente promover a importância das
organizações de trabalho voluntário na nossa cidade. Né? Então, é uma campanha onde vocês vão apresentar todas as ONGs ou um grupo de ONGs da sua cidade. É uma campanha legal ali que mostra parcerias e algumas datas comemorativas, pessoal. Então, poxa, um associado fez aniversário, ele faz parte do clube. É legal ali você fazer uma arte para ele, até mesmo para dar uma diversificada. Né? Então, monte uma agenda mensal de artes, tá certo? Como assim uma agenda mensal? Então, hoje nós estamos em junho, certo? Estamos no dia 7 de junho e faltam 24 dias, 23 dias para a gestão 2021. Como eu devo fazer? Poxa, eu acho que você já tem seu conselho diretor montado. O que você pode fazer é como eu trabalhava, né, quando eu era presidente da Comissão de Imagem Pública Distrital. A gente sempre trabalhava um mês para frente. Então, a gente está em junho, então a gente montava todas as artes de julho no mês de junho. Então, a primeira semana de julho, eu conversava com o meu RDI, com o Tomate, e falava, olha, Murilo, a gente está pensando em postar essa arte. Então, as visitas oficiais do Murilo a gente vai postar essa data, essa informação rotária aqui na página do distrito e isso daqui. Aí o Murilo falou, Nicolas, show de bola, é isso mesmo que eu quero. Aí eu chegava para a equipe e falava, olha, pessoal, a gente, pro mês de julho, tem que postar essas artes aqui. Então, eu vou dar um prazo para vocês de 15 dias, 2 semanas, para vocês realizarem as artes. Quem quer ficar com cada arte? Então, eu deixava cada pessoa escolher a arte que ele queria, né, e tudo mais. Eu não obrigava ninguém, nem designava. Então, a minha equipe escolhia, opa, Nicolas, eu quero fazer essa arte aqui. Ah, Nicolas, eu quero fazer a arte da visita oficial e tudo mais. Então, eu distribuía essas artes e aí, né, também já distribuía a obrigação para todos da equipe. Depois disso, como eu dava um prazo de 15 dias para eles realizarem, né, então tinha 15 dias no mês de junho, né, e mais 15 dias até chegar o próximo mês. Então a gente validava as artes com antecedência, né, então validamos as artes, beleza, e depois a gente agendava as publicações das artes nas redes sociais. Então a gente, 2 semanas fazendo arte, 3, 4 dias validando, arruma isso, não gostei disso, arrumava, um dia agendando as publicações, pronto. Em 18 dias do mês, a gente, todo mundo ali trabalhava, fazia ali, não ficava pesado para ninguém. Tinha mês que tinha mais arte, como tinha mês que tinha menos arte, e a galera trabalhava cerca de 10 dias. E a gente tinha uma agenda certinha, não atrasava nenhuma arte, por quê? Porque a gente planejou as artes antes, montamos uma agenda mensal de quais artes publicar. E dentro do seu clube você pode fazer a mesma coisa. Então, só algo que eu queria também comentar, tá? Sobre campanhas de imagem pública. Uma campanha de imagem pública é um projeto que a gente tem que falar, né, pro nosso clube. Então, se o seu clube for realizar alguma campanha, como eu disse, né, a gente vai apresentar as ONGs da cidade, tem esse material completo, pessoal. Desde a primeira publicação até a última. Por quê? Apresente isso para o clube, apresente a ideia, e se o clube validar, você já vai ter tudo pronto. Então você só vai agendar as publicações e não vai correr o risco de um dia ficar sem publicação porque alguém do clube esqueceu ou porque não deu tempo. Então uma campanha de imagem pública, ela tem que ser trabalhada antes, toda planejada antes, executada antes, para depois já sair publicando, né? Então converse primeiro com o seu clube, se eles validarem a ideia, beleza, aí vocês começam a executar toda a parte criativa e depois disso vocês apresentam de novo para o clube deu ok, vocês somente postam, tá certo? Para todo mundo ver. Então, beleza. Então, montar a agenda mensal, né? E agora a gente vai entrar nos documentos, né? A gente acha que só a secretaria cuida de documentos, mas a imagem pública também tem alguns documentos. Então, como divulgar as ações e atividades do clube, né? Poxa, como eu peço para um jornal entrevistar a gente, como eu peço para uma rádio, né? Algo assim. Então, a gente tem avisos para a mídia. Então, o aviso para a mídia, ele é o quê? A gente vai avisar a mídia, vai avisar os meios jornalísticos e tudo mais da nossa cidade que a gente vai fazer alguma coisa, tá certo? Então, é o seguinte, o aviso para a mídia ele é assim, Interact organiza, então aqui você vai colocar, insira a descrição do evento, então, Interact Clube de São José dos Campos Sul organiza a arrecadação de alimentos, então já coloquei aqui o que a gente vai fazer para o Lar dos Idosos, Interact organiza aqui um evento solidário, uma arrecadação, um evento
para arrecadar alimentos em prol do lar dos idosos. Pronto, então a gente falou, ó, a gente vai organizar um evento, né, um show, algo assim, um jantar, para a gente quer arrecadar o alimento com, né, da forma ali dentro desse evento, em prol da nossa instituição, em prol de uma comunidade ou bairro. Então aqui a gente vai colocar a cidade que vai acontecer, o estado, o país e a data. Aí aqui uma breve descrição da causa ou relevância. Então, né, então a gente vai falar, olha, iremos organizar este evento, pois o Lar dos Idosos é uma instituição da nossa cidade com mais de 50 anos, que apoia 250, que assiste 250 idosos e que, por situações do coronavírus, não está recebendo as doações necessárias para manter, né, esse trabalho. Então, pronto, você falou ali o porquê de você estar fazendo isso, né, uma breve descrição da causa, o porquê é importante isso. Você vai colocar o nome de quem está organizando, né, dos oradores, participantes, se for um show, os artistas, né, aqui no caso, quem será o Interact Clube de São José dos Campos Sul, e aí com algum supermercado, em parceria com o Walmart, em parceria com a Quitanda da Leninha e tudo mais. Quando? Você vai colocar a data e o horário, tá certo, que vai começar, onde? O endereço do local onde vocês vão estar reunidos e o contato. Então aqui você pode colocar o nome do presidente, o nome da pessoa de imagem pública, tem que ser um adulto responsável, coloca ali o nome e contato do conselheiro ou do presidente do seu Rotary, né? Insira as informações sobre ingressos ou confirmação de presença, se for um evento, né, fechado, o custo do ingresso é R$10, né? Ou tem que se inscrever nesse formulário aqui. E para mais detalhes, né, insira o website, ou então aqui você pode colocar o Instagram do clube, o Facebook do clube também. Aqui eu sempre gosto também de avisos para a mídia, colocar o que é o Rotary, né? Apresentar o Rotary para as pessoas, né? Então ter um textinho básico sobre o Rotary e também um texto básico sobre o Interact, né? E você também pode colocar um texto básico sobre o Interact da sua cidade, né? Então, o Interact Clube de São José dos Campos Sul é um clube formado hoje, atualmente, por 10 associados representativos que trabalham em prol da sociedade desde o ano de 2016. Já realizou diversas parcerias e tudo mais, então você fala um pouco também sobre o seu clube para dar mais destaque. Aqui a gente coloca o site do Rotary e o site da Polio para publicar, né, falar mais sobre a nossa instituição também. Tudo isso no mesmo documento, tá? E também nós temos o press release. O que acontece? Nicolas, mandei para todos os jornais, cara, para tudo da cidade e ninguém me deu moral. O que eu faço agora? Calma. A gente pode fazer um press release, que é o quê? É depois que aconteceu. Então, se o evento aconteceu, foi um sucesso, o jornal não foi, mas mesmo assim você quer divulgar ali o seu projeto. Então, você faz um press release e manda para o jornal. O que é? Então, os associados do Interact Clube de São José dos Campos Sul se mobilizam para arrecadar alimentos para o Lar dos Idosos. Então aqui a gente colocou já o texto, o título da nossa notícia. Aqui a gente vai colocar as informações, né, do estado, cidade, país e a data que aconteceu o evento e um breve panorama do problema social. Então, o Lar dos Idosos, em virtude da situação do coronavírus, está passando por dificuldades financeiras para a compra de alimentos. Por este motivo, o Interact Clube de São José dos Campos Sul quis apoiar e ajudar a resolver este problema. Então, aqui você vai colocar o dia, né, inserir a data, os associados do Interact, né, estarão ou estavam em tal lugar Aqui você vai falar sobre o que aconteceu, descrever um pouco de como foi feito, né? Aqui você pode colocar a citação de um associado que trabalhou, ou, né, colocar o relato do presidente da ONG que vocês assistiram, ajudaram, né? Então, o presidente do Lar do Idoso, olha, o impacto que o Interact fez na nossa organização, no Lar dos Idosos foi muito importante, né? Então você coloca aqui a fala dele para importância do trabalho do Interact ali, e aí aqui desde que começaram a trabalhar, né, nessa ação, ou junto com o Lar dos Idosos, os associados do Interact conseguiram, e aí você fala, arrecadar 0,5 tonelada de alimentos, né, ou qualquer coisa, né, nesse caso da arrecadação. Aí aqui, os integrantes do Interact coloca aqui o nome do seu clube e apoia a comunidade há muito tempo por meio de inúmeros projetos, como... Aí você insere outros projetos, destaques do seu clube também. E aí, aqui é um texto padrão,
né, associados do Interact do mundo inteiro entram em ação para ajudar comunidades locais e internacionais. Eles doam seu tempo, energia e conhecimento para o planejamento e implementação de iniciativas que promovem a paz, combate a doenças, fornecem água limpa, ajudam mães e filhas e contribuem ao desenvolvimento econômico. Se você não entendeu, nossa, mas a gente faz realmente isso? Tudo isso que aqui ele falou são as áreas de enfoque da Fundação Rotária. Promoção de paz, combate a doenças, água e saneamento básico, saúde materno-infantil e desenvolvimento econômico e comunitário. E aqui, né, a gente também coloca a cartinha sobre o Interact, né? Então, falando sobre o Interact, sobre o Rotary, né? Aqui a gente coloca os sites importantes e o nosso contato, né? O nome, telefone e e-mail, né? Interact Clube D, um telefone, o website ou página do Facebook também, tá certo? E então a gente viu já como documentar, agora eu quero dar algumas dicas gerais para vocês, né? Identidade visual. Lembra que a gente falou da importância de ter uma marca, de todo mundo reconhecer isso? Então, quando, né, a gente vê uma marca, a gente vê a identidade visual dessa marca. Que os produtos são sempre parecidos, que as artes são sempre parecidas, por quê? Que a identidade, né, é aquilo que prova que a gente já remete à nossa mente. Putz, é disso que ele está falando. Então, a identidade visual dentro de um clube distrito é muito importante, né? Então, quando eu fui presidente da Comissão de Imagem Pública Distrital, a gente trabalhou muito a marca, a identidade visual. E aí, eu conversando com o meu RDI, com o Murilo, eu falei, cara, eu tô querendo fazer uma identidade visual pro distrito, e a gente criou artes padrões para as redes sociais de todos os clubes, né? Então, todos os clubes iam ter ali algumas artes, né, do perfil e da capa padrão. Então, essa foi a nossa identidade visual que a gente adotou. Então, aqui a gente colocava a logo do clube e a logo do distrito. Por que disso? Porque a gente ia aproximar ainda mais os clubes e os distritos, né? Porque a gente ia, às vezes, falar, o Interact Clube São José dos Campos Sul é de qual distrito, né? Então, a quem visitava a nossa página já via, é o Interact Clube São José dos Campos Sul, e, poxa, eles são do distrito 4.600, eu conheço o RDI de lá, vou mandar uma mensagem para ele, né? Para ele conversar, para ele me passar o número do presidente, porque eu vou visitar São José dos Campos, quero conhecer esse clube. Então, fica muito mais fácil, né? Da pessoa falar, né, quem é da família Rotária, é do 4.600, tem um contato de lá, é do 4.531, conheço a Alice, que é RDI de lá, conheço o Garcia, que é o RDR. Né? E também a gente fez o quê? A gente fez as capas do Facebook, né, para as pessoas também, para os clubes. Então era, aqui no caso, o Interact Clube de Lorena, era às quintas-feiras, às 18 horas, a reunião, e o endereço. Por que disso? Às vezes, né, uma pessoa, um visitante, ele vai lá, pesquisa o seu clube e fala, mas onde que eles se reúnem, qual que é o dia? E às vezes você manda um message, né, na página, e às vezes a pessoa acaba demorando para responder, ou às vezes é no dia da reunião, né, e está na correria, e a pessoa acaba não vendo. Então, né, não respondendo. Então, ali na capa ele tem informação, é toda quinta-feira, às 18 horas, nesse endereço aqui, Rua Capitão Oscar de Santos Bittencourt, número 415. Então, jogar no GPS ali, vou pedir um Uber para lá, eu sei que vai estar tendo reunião, né? Então, a gente padronizou isso para todos os clubes do distrito na época, para os 22 clubes do distrito, todos seguiam essa identidade visual, e a gente colocava aqui também, o Murilo e eu sempre fomos fã da Fundação Rotária, então a gente pegou lá no Brand Center imagens das áreas de enfoque. Então aqui é água e saneamento, nesse caso, né, a gente colocou para todos os clubes do distrito alguma área de enfoque, saúde materno-infantil, educação e tudo mais. Fontes e cores, pessoal, né? Algumas dicas gerais. Poxa, como que o Rotary sempre consegue fazer artes bonitas e tudo mais? Gente, tá tudo pronto, é só a gente utilizar as fontes e cores, porque uma equipe especializada de design já fizeram ali todo um estudo de cores, de combinações, e a gente só vai usufruir disso. Então, as fontes oficiais, né, do Rotary Internacional é a Frutiger, a Sentinel, a Open Sans, a Iron Arrow, a Georgia e a Open Sans aqui embaixo também. Essas daqui são as opções licenciadas, que são disponíveis para compra. Por quê? Todo o dinheiro que é arrecadado com essas fontes aqui, ele é doado para a Fundação Rotária, tá certo? É uma maneira que o Rotary encontrou de agariar fundos para a Fundação Rotária. Então, só um minuto, gente. Então, vamos aqui então nas opções gratuitas, caso você não consiga comprar a opção licenciada, tá? Então aqui, no caso da licenciada,
A primária é o uso ao estilo condensado e todas as maiúsculas, né? Então, todas as letras do RI você vai ver que são textos em maiúsculo. Nunca vai ter texto em minúsculo, é sempre textos em maiúsculo utilizando essa fonte aqui, né? Uso o estilo regular para subtítulos e navegação secundárias, infográficos e identificadores. Ou seja, o regular, ele é esse daqui, ó, mais simplinho, tá certo? Mais aqui embaixo. E o texto secundário é use para o corpo de texto, títulos, chamados ou identificadores. Aí você pode utilizar o Sentinel. Geralmente o RI utiliza muito o Fruitiger, tá? No nosso caso, a gente vai então utilizar essa daqui, a Open Sans Condensed. Então, no caso da primária, para aplicativos Microsoft Office, ou quando a opção Open Sans Condensed não estiver disponível, a gente pode utilizar a Arrow Narrow sem problema nenhum, tá? A Open Sans segue a mesma regra da Fruitiger, tá? E a Arrow Narrow é quando a gente não tem a Open Sans disponível, tá? A fonte deve ser usada de forma similar à Fruitiger para títulos, navegação e secundária, ou seja, segue a Open Sans e a Arrow Narrow segue o padrão da Fruitiger. E a Georgia segue o padrão da Sentinel sem problemas nenhum, beleza? Então, assim com essas fontes a gente consegue criar uma arte legal, bem parecida com as artes do Rotary e não passa por tantos problemas. E agora, as cores, né? Lembra que eu falei para vocês que tinha as cores do Rotary, do Rotary como uma instituição inteira? Então aqui são todas as cores que o Rotary utiliza nas suas postagens, nos seus materiais, tá? Lembrando, essas cores são para textos, para fundos de arte, não pode mexer na cor da logomarca do Interact e tudo mais, beleza? Cor da logomarca do Interact é o Sky Blue, tá? Sky Blue, preto e o branco, tá? Então aqui as cores institucionais do Rotary, que eles sempre estão utilizando, é o Azure, tá? É o Azure, o Sky Blue, o Royal Blue e o Gold. As cores secundárias é o Cranberry, turquesa, violeta e o laranja. E aqui eles têm uns tons pastéis que eles geralmente utilizam também em algumas artes, né? Principalmente material impresso. E também as cores neutras, né? Para fazer um fundo, uma combinação também. Então aqui você já tem um leque de cores que que combinam entre si, né? Que conversam muito bem e que dá um resultado muito legal. E agora, Nicolas, qual é a ferramenta que você utiliza para criar suas artes, né? Porque eu acho que é essa ansiedade que o pessoal tem em um treinamento de imagem pública. Então, aplicativos que eu queria deixar para vocês. O primeiro é o Unsplash, ele é um banco de imagens gratuitos, então lá tem foto de comida, tem foto de paisagem, tem foto de jovens, tem foto de pessoas, né? Totalmente gratuito. O Flat Icon serve para pegar ícones bonitinhos para você colocar nas suas apresentações ou em algumas publicações para aproximar os seus seguidores, né, e tudo mais. Então, são ícones prontos, de qualidade. InShot é um editor de vídeo no próprio navegador, não precisa baixar nem instalar nada no seu computador. Unfold, ele é um aplicativo de celular para criar uns stories mais profissionais, mais conceituais. Eu uso o Unfold muito quando eu vou fazer viagem e quero fazer umas montagens com umas imagens mais bonitas, ou de algum prato, bar, restaurante que eu fui, então eu gosto de usar o Unfold. O Adobe Color, ele gera uma paleta de cores para você, então você selecionar uma cor, ele vai mostrar todas as cores que combinam com aquela cor ali e tudo mais. E o AF, que é o Agende Post para o Instagram. Então o AF, ele é um aplicativo de celular, onde você conecta a sua conta do Instagram nesse aplicativo e você consegue agendar. Vai ter uma arte do Dia das Mães? Beleza, então eu quero que poste no Dia das Mães em tal horário. Por quê? Porque às vezes no Dia das Mães você tá lá almoçando com sua mãe, você não vai pegar o seu celular no meio do almoço. Mãe, peraí que eu vou postar uma arte pro Interact. Não, né? Então você vai ali, agenda esse post para o Instagram, que infelizmente o Instagram ele não tem essa opção, né, de agendar o post, então eles criaram esse aplicativo para isso, né, não tem de forma nativa dentro do aplicativo, então uma empresa criou o AF para resolver este problema. O Facebook e o Twitter têm já essa opção, tá certo? De forma nativa dentro do sistema, né? Editores, pessoal. O primeiro é o Photoshop, Canva e o Photor, tá? Então, o Photoshop, ele é um editor profissional de imagem, tá certo? Onde muitas empresas, né, utilizam esse editor. Ele é um editor pago, tá certo? É um preço bem caro, então não é o mais viável para a Interact, muitas vezes, né? A Interact Brasil, eu sei que eles compraram licença para o board da Interact Brasil, o Leonardo Ames fez um projeto incrível aí,
destinou uma parte do seu orçamento para profissionalizar as artes do Interact, então ele comprou licenças do Photoshop para a sua equipe de imagem pública, né? Então é uma opção paga, mas o rostinho dele é esse. Tem muito tutorial na internet que você consegue fazer coisas super legais. Nós temos o Canva, né? Muita gente acha que o Canva é só no celular, mas tem para computador também, onde você consegue criar uma nova pasta de design, criar design já pré-prontos, ou pegar tudo do zero e criar. É super intuitivo, super fácil de utilizar. Muitos clubes utilizam, já tem alguns moldes prontos, ou você pode criar do zero. Então é muito legal, é uma alternativa muito legal também. E temos o Fotor, né? Lembra que eu falei lá da identidade visual do Interact, né? Do Distrito 4600 na época? A gente criou pelo Fotor, a gente estava testando várias ferramentas, né? Eu utilizava o Photoshop, mas o pessoal da equipe não tinha licença para comprar o Photoshop. Eu falei, não, então vamos todo mundo fazer no Fotor. E a gente fez no Fotor, o Pedro, ele utilizava, deu um treinamento super legal pra gente sobre Fotor, e aí a gente utilizou o Fotor, que tem o gratuito e tem o pago, mas assim, o gratuito você consegue criar muita coisa. Mas, Nicolas, qual que eu devo utilizar? Utilize aquilo que você sinta mais confiança para utilizar, né? Não tem problema você utilizar um ou outro, mas desde que você consiga trabalhar. Eu já vi clubes fazerem arte no PowerPoint, gente. Então eles pegavam o PowerPoint, arrastava a logomarca, escreviam um texto, pegavam alguma imagenzinha bonita na internet, colocava ali, pronto, tirava uma arte, sabe? Então é realmente usar da nossa criatividade, daquilo que a gente confia, para a gente criar uma arte legal. Então, treinamento bom, eu sempre falo que tem referências, né? Eu não tirei nada da minha cabeça. Então tá aqui o link. Conte a história do Rotary, guia de identidade visual. Essa daqui fala sobre as regras do Rotary, né? Para a logomarca do Rotary. A guia de identidade visual do Programas para a Juventude. Então aqui, rotarianos que estão assistindo, tem qual é a logomarca correta para o RILA. O RILA mudou de logomarca, não é mais aquela coloridinha que a gente conhece. Então é interessante vocês darem uma olhada nisso, né? Para estar sabendo as mudanças que estão acontecendo. Então aqui tem todo o guia de identidade visual para todos os programas de juventude do Rotary. E aqui é o guia de identidade visual para o Rotary, né? Quais são as cores permitidas, o que pode e não pode fazer para a marca Rotary. E também aqui no Rotary Internacional foi o artigo que eu peguei da importância de se utilizar, né, as 5 motivos para utilizar o Brand Center do Rotary. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela presença. Alice Garcia, governadora Cassima, muito obrigado pelo convite, né, pela confiança dessa responsabilidade para eu falar com a juventude do Interact aqui do Distrito 4571. Aqui está meu WhatsApp, tá certo? Aqui está meu e-mail. Por incrível que pareça, eu respondo o e-mail mais rápido que o WhatsApp. Então, pode me mandar um e-mail ou um WhatsApp que a gente vai estar ali conversando e tirando as dúvidas. Nick, tem algumas dúvidas aqui no chat, que dá para responder, ainda tem 5 minutinhos. Beleza. Aqui. Se a logo preta se destacar melhor na arte, não pode usá-la mesmo assim? Então, o que o RI recomenda é que não use, né? Então, assim, você pode colocar, mas não vai ser uma arte correta com os padrões do Rotary Internacional. Então, a gente sempre pede para a composição da arte a gente utilizar isso daí, né? Utilizar o que o RI pede para os clubes, né? Então, logo preta, gente, tenta utilizar só naquele caso mesmo. Eu sei que a logo preta ela dá um impacto melhor em algumas artes, mas assim, vamos montar nesse sentido, né? Artes que sigam o padrão do Rotary Internacional. Mais uma aqui. Esses modelos do Brand Center pode pegar para fazer alguma arte colocando como exemplo de alguma campanha? Sim, sim. O Brand Center você consegue editar algumas coisas. Então, dentro de Rotary, nós temos o Rotary Internacional fez muito forte a campanha Pessoas em Ação, né? Então, lá dentro do Brand Center, você consegue colocar a foto do seu clube no fundo e já ter ali a marca Pessoas em Ação, sabe? Que a galera utiliza muito. Não sei se os companheiros conhecem aqui o Ligados em Rotary, a governadora Roberta Lopes, ela sempre coloca as entrevistas, as reuniões do Zoom ali como Pessoas em Ação. Juntos nós conectamos, juntos nós aprendemos. Então, assim, ela faz artes super legais já utilizando o próprio padrão que o Rotary Internacional coloca ali no Brand Center. Como ter acesso ao Brand Center? Uma conta conjunta com o Rotary patrocinador é uma solução? Então, sobre o MyRotary, né? Menores de 16 anos não podem fazer uma conta no MyRotary, tá?
O My Rotary é a partir dos 16 anos. Então, se o seu clube não tem ninguém que tenha 16 anos, é muito legal você conversar com o seu Rotary, né, pessoal? A gente tem que entender que Interact e Rotary tem que andar juntos, lado a lado. Então, chega no seu conselheiro e fala, olha, eu não tenho como acessar o Brain Center, né? A gente pode marcar um dia da gente, nós dois sentarmos juntos, vemos como funciona o Brain Center, ou você me passar a sua conta, eu entro ali, né? Faço já a logo do Interact, aproveito e faço a do Rotary, né? Então, assim, vai ser exatamente nesse sentido, né? De se aproximar, de ter os laços ali. Muitos rotarianos, às vezes, têm dificuldade com a tecnologia, mas, pô, a gente consegue ali estar mais perto, ajudando. Então, é muito importante esse contato. Então, se você não tem uma conta no MyRotary, converse com o rotariano, com o seu conselheiro, com o presidente do seu clube, para, olha, a gente pode estar utilizando a conta de alguém, ou vocês podem estar fazendo a logomarca lá do nosso clube para isso, a gente quer fazer assim. Então, é muito importante e tudo mais, tá certo? Essa parceria realmente entre Interact e o Rotary. Tem mais algumas perguntas aqui. A companheira governadora Cassima, avisou que o distrito está adquirindo o Photoshop para fazer as artes. Legal. E aqui, como podemos melhorar a participação do clube dentro da imagem pública? Nossa, isso é um desafio bem grande. Eu acho que o melhor projeto de internos / imagem pública que eu vi foi um projeto do Rotaract Clube de São José dos Campos Santana, que se chamava Vem Curtir com a Gente, e esse projeto era como? Eles pegaram todos os associados do clube e o presidente, ele pegou e sorteou, fez vários grupinhos, né? Então, por exemplo, o Nicolas, a Alice e a Lívia é um grupinho, a Fernanda, o Garcia e a governadora Cassima é outro grupinho. Só que os dois grupos não sabiam que eram grupos, né? Então, ninguém sabia. E eles falavam assim, todo mundo que, quando você curte a foto, você ganha 10 pontos, quando você compartilha, você ganha 20, e se alguém comentar na foto que você compartilhou, você ganha 30. E aí, o que o pessoal fazia? Todo mundo curtia e compartilhava, por quê? A equipe que tivesse mais pontos no final, ganhava, acho que entre eles ali, eles sorteavam depois no grupo vencedor uma inscrição para um evento, para a CODIC, para a Conferência Distrital de Rotaract. Então, o que acontece? O clube começou a se engajar muito mais de compartilhar, curtir e tudo mais. Por quê? Porque como eles não sabiam quem era o grupinho deles, eles falaram assim, eu tenho que compartilhar e forçar meus amigos a compartilharem, os companheiros a compartilharem, porque se eles forem do meu grupinho, a gente vai ganhar e algum de nós vai ganhar um evento de graça. Então, todo o clube fazia ali, ficava compartilhando e tudo mais, para gerar mais pontos e conseguir divulgar o clube. Então, essa é uma ideia. Também é importante para, tipo assim, você conversar com eles para, olha, vamos compartilhar, né, para as pessoas, para chamar mais gente para o nosso clube, né, ou você fazer algum desafio interno realmente sobre isso, né, algum programa de incentivo dentro do seu clube, tá certo? Certo. Aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta. A governadora Cassima falou que a governadoria irá economizar em impressão para poder investir em mais ferramentas digitais. Legal. Aí tem mais uma pergunta aqui também. Tem alguma sugestão de projeto de imagem pública que pode ajudar a aumentar os seguidores no Instagram e as visualizações no Facebook? Algo que a gente comete muito erro, né, no Facebook, no Instagram, é que a gente sempre convida pessoas da família rotária para seguir as nossas redes sociais. Só que, gente, a gente tem que pensar o seguinte, por que a gente vai pescar dentro de um aquário, né? As pessoas já estão dentro de Rotary. A gente tem que alcançar pessoas que não estão dentro de Rotary. Então, é realmente você convidar o seu amigo de fora de Interact, de fora de Rotary, para curtir a sua página, né? Então, lá no Facebook você consegue, tem a opção lá, convidar amigos, que o Facebook notifica todos os seus amigos ali para curtir a sua página, né? Como aumentar né, os seguidores e visualizações? Pô, vocês podem ir por sorteio, né? Ou então vocês podem fechar parceria com lojas da sua cidade. Então, por exemplo, quer participar por exemplo, vamos supor que, vou usar aqui um exemplo, tem um cachorro quente super da hora da minha cidade, que tem carne moída, ovo de codorna, e eles vão sortear um hot dog pro pessoal. Aí você falou, vamos fazer uma parceria? Já que você vai sortear e a pessoa tem que estar seguindo você, fala para eles, então, seguirem a gente também, né? Pô, você vai ser uma empresa que vai estar apoiando, né, e tudo mais. E a gente vai divulgar a sua marca lá no nosso Instagram
e você divulga o Interact, o Rotary, o Rotaract no seu Instagram. Por quê? Um comércio da nossa cidade, ele alcança muito mais pessoas da cidade do que, às vezes, o nosso clube de Rotary, ou de Interact, Rotaract. Por quê? Porque é muito específico a gente. Então, fechar parcerias com lojas, empresas, né, essa questão de rede social, é importante para isso. Porque ele vai estar divulgando o Interact, né? E você vai pegar um público que não é da família Rotary, ou seja, pessoas da sua cidade que podem se interessar por isso. Então, tente fechar parcerias com lojas ou sabe, portal de notícias, sabe? Coisas desse tipo assim. Ou então realmente fazer um projeto de imagem pública, né? Mostrando a importância da imagem pública ali né? Mostrando um projeto que vocês fizeram para a comunidade, um projeto grande. E, poxa, se você tem um dinheirinho ali no caixa do clube, né? No caixa interno do clube, gente, custa 10, 8 reais para impulsionar uma publicação no Facebook, que, né, o próprio Facebook já vai filtrar ali pela sua cidade, né? Você consegue falar, eu quero que impulsione essa publicação somente para as pessoas de Jacareí ou de São José dos Campos, né? Você consegue ali, vai pagar 10 reais, e a sua publicação vai aparecer para 8, 10 mil pessoas, sabe? Utilizando ali o patrocinado do Facebook ou do Instagram. São alternativas, né? Então a gente tem que utilizar a nossa criatividade nesse momento. A governadora Cassima mandou mais uma mensagem, Nick, falando que aproveito para fazer um convite para você integrar a Comissão Distrital de Imagem Pública, porque um convite público fica mais difícil de declinar. Não, governadora, vamos conversar sobre isso sim. Bora conversar, sem problema nenhum. Governadora Cassima, se quiser falar no microfone, pode falar também, viu? Então eu quero. Nicolas, eu tô aqui babando, porque assim, a gente tá, né, a gente tem uma... Ah lá, ele disse sim. A gente tem, né, a Comissão de Imagem Pública, e eu ouvindo você falar, dava a impressão que você combinou essa palestra com a nossa Comissão de Imagem Pública. É assim, uníssono, né, a ideia que você faz com o que a gente pretende. Então, assim, aproveito já, como eu disse ali, fazer o convite para você integrar a nossa imagem pública. Vou fazer um contato quando a gente sair daqui, porque é justamente isso, né? A gente tem que usar, lógico, todas as ferramentas que nos são oferecidas. A gente tem que prezar pela marca, sim, né? Mas, acima de tudo, a gente tem que agir, tem que mostrar que somos pessoas em ação. Eu fiquei assim... E além de tudo, você é extremamente didático. Muito legal. Parabéns, eu estou encantada mesmo. E eu acho que todo mundo que participou dessa manhã com você aprendeu muito. Então, aguenta aí que a gente já vai estar fazendo contato fora da telinha. Mas todo mundo é testemunha que eu convidei. Se você não aceitar, a culpa é tua. Está sendo gravado, governadora. Está sendo gravado. Gente, mais alguém tem mais alguma pergunta para o Nicolas? Eu não tenho a pergunta não, mas eu quero exaltar esse companheiro e quero dizer que a Cassima agora está compartilhando da admiração e inspiração que eu tenho por esse companheiro. Desde o momento que eu tive o contato, e eu falei isso na apresentação de entrevista com o Nick, eu só aprendo com esse rapaz. Então, você falou em pescar em aquário, a Cassima acabou de pescar dentro do aquário, um excelente profissional para a imagem pública. Parabéns, Nick. Valeu, Garcia. Obrigadão, Cassima. Nick, seu maravilhoso! Muito orgulhoso de você, viu? Obrigado, Fer. Nick, muito obrigada por ter aceitado o convite de palestrar pra gente. Sua palestra foi incrível, perfeita. Só elogios. Obrigado, Alice. Muito obrigado, gente. O que vocês precisarem, eu estou à total disposição de vocês, de coração mesmo. Bom, todo mundo já agradeceu. Muito obrigada pela palestra incrível, Nick. Agora vamos seguir para a hora do almoço e, como sempre, tocar nossa linda playlistzinha de hora de almoço de pagodinho. Voltamos às 2 horas, gente.